Você disse não. E foi bom por uns 5 minutos. Depois veio aquela voz. Será que eu fui grossa? Ela deve estar magoada. Eu poderia ter feito um esforço. Nem era tão difícil assim. Que tipo de pessoa recusa isso? E antes que tu perceba, tu tá digitando uma mensagem desfazendo tudo. Oi, sabe? Pensei melhor, eu acho que eu vou. A culpa ganhou de novo. E a gente vai falar sobre como atravessar esse momento sem se trair. Olá! Seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade, todos os dias às 7h07. Nós temos aqui um encontro para olhar para dentro, expandir a consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo, porque hoje a gente vai entrar num território que poucas pessoas falam. Não é sobre como dizer não, porque isso a gente já conversou aqui. É sobre o que acontece depois. O desconforto, aquela ressaca emocional, sabe? Que chega a doer o corpo às vezes. A culpa que chega pontual, como se tivesse marcado hora. Queridão, queridona, existe uma confusão muito antiga dentro de muitos de nós. A de que o desconforto significa erro. Se doeu, é porque eu errei. Se a outra pessoa ficou magoada, é porque eu fiz algo errado. Se a culpa chegou, é sinal de que eu deveria ter cedido. Mas isso não é verdade. A Bíblia é cheia de momentos em que fazer o certo foi exatamente o que mais doeu. Jesus, no Getsemane, ele não estava em paz. Ele estava em agonia. Ele pediu que o cálice passasse. Fazer o que é certo e o que é fácil raramente são a mesma coisa. E a culpa que tu sente depois de um limite não é a voz de Deus te corrigindo. Na grande maioria das vezes é a voz do condicionamento. A voz de tudo que te ensinaram sobre o que significa ser boa. Aprender a distinguir as duas é um dos maiores atos de autoconhecimento que existe. A culpa, ela tem um mecanismo muito específico. Ela não aparece sozinha. Ela aparece com aliadas. E a primeira delas é a urgência. Tu precisa resolver isso agora. Manda uma mensagem, liga para ela. Desfaz antes que piore. A segunda é a catástrofe. Ela nunca mais vai te pedir nada. Tu perdeu essa amizade. Todo mundo vai saber que tu é uma egoísta. A terceira é a comparação. Uma boa pessoa teria feito isso. A tua mãe nunca recusaria um pedido teu. Se tu fosse mais espiritualizada, com certeza tu cederia. Anota: urgência, catástrofe e comparação. São as 3 vozes da culpa. E a única coisa que elas têm em comum é que nenhuma delas é verdadeira. A culpa que vem depois de um limite saudável não é a voz de Deus. É o condicionamento, é o teu sistema de crenças. Lembra que o Espírito Santo, ele te mostra onde tu errou de verdade. E essa voz, ela vai vir com clareza, meu amor. Com um chamado a um repensar de maneira genuína. Como um caminho de restauração. Já o condicionamento, o teu sistema de crenças, ele vai tentar te puxar de volta. E ele vai ter essas vozes julgadoras, comparadoras, catastróficas, urgentes. O teu sistema de crenças, o teu condicionamento, ele vai vir com aquela sensação de que tu é uma pessoa terrível por ter ocupado o teu próprio espaço. Então, quando a culpa bater, a primeira pergunta não é: eu errei? A primeira pergunta é: isso é a voz de Deus? Ou é a voz
do que eu aprendi lá atrás, do que me ensinaram. Percebe? E entrar em contato com isso vai mudar tudo. A culpa, ela não precisa ser suprimida. Ela precisa ser ouvida com discernimento. Existe uma prática que eu uso e eu ensino que eu chamo de conversa com a culpa. Vamos? Quando ela aparecer, em vez de agir em cima dela ou se afogar nela, senta com ela e pergunta: o que tu tá me dizendo exatamente? Que eu machuco alguém? Ou que alguém ficou desconfortável com o meu limite? E tu percebe que essas coisas são totalmente diferentes? O que eu errei? Ou porque eu agi diferente do que as pessoas esperavam? Percebe como é diferente? Que eu sou egoísta? Ou que pela primeira vez na vida eu estou me priorizando? Queridão, queridona, a culpa, ela fala muito rápido e de maneira imprecisa, generalista. O discernimento, ele vai conversar contigo de maneira devagar e com clareza. E aos poucos a gente vai aprendendo, penso que vai desenvolvendo com o treino, a escolher de maneira consciente esse segundo ponto de vista. Depois que nós começamos a conversar com a culpa, vem o que eu chamo de ancoragem espiritual. E é simples. Tu volta para a pergunta que tu fez antes de dizer não. Isso aqui era meu para eu seguir carregando? E se a resposta foi não, o que mudou? O desconforto da outra pessoa, queridão, queridona, não muda o que era verdadeiro antes dela se manifestar. Então tu respira e entrega. Não para indiferença, mas por confiar que Deus cuida de ti, assim como cuida do outro. E quando eu me coloco no meu lugar, quando eu fico apenas com o que é meu e libero o outro também para reagir e ter um momento desconfortável dele, porque isso também faz parte do processo de autoconhecimento dele, as coisas começam a ficar mais leves. O limite que tu colocou foi um ato de amor por si mesma, honrando a tua espiritualidade e honrando, acima de tudo, o processo do outro. Culpa não é bússola, é barulho. A voz de Deus não te condena por tu tá te cuidando. Ela te convida para ter mais inteireza, sabe? E tu precisa aprender a diferença. E acima de tudo, confiar nela. E hoje eu quero trazer um exercício com 3 passos. O passo 1, identifica. Pensa na última vez que tu sentiu culpa por ter dito não, ou por ter colocado um limite. E anota quais eram as vozes presentes. A urgência? A comparação? A catástrofe? Lembra? Consciência emocional. Quando a gente começa a nomear o que sente, isso já vai diminuindo o poder de ação dentro de nós. E o passo 2. Aquela culpa, ela era a voz de Deus mesmo? Ou era um condicionamento? Meu crítico interno? Havia algo que tu genuinamente precisava rever? Ou era um padrão antigo tentando te puxar de volta? Seja específico e claro consigo nesse ponto, tá? Porque muitas vezes a gente não nomeia esse crítico interno e acha que é a voz de Deus. É uma intuição. Mas lembra, né? A voz de Deus não é crítica, punitiva, dolorida. E o passo 3. Vamos ancorar. Eu quero que tu escreva uma frase que vai
te fazer voltar com amor para dentro de ti quando a culpa chegar. Pode ser um versículo, pode ser uma frase de amor para contigo, pode ser até uma lembrança do porquê aquele limite foi necessário. E mantenha essa frase sempre à mão, porque pode apostar, meu amor, a culpa vai voltar e tu precisa dessa vez estar pronta. Vamos à nossa oração? Pai, obrigada por ser um Deus que distingue, que não condena o que é certo só porque é difícil, que não confunde o meu desconforto com o meu erro. Me ensina a ouvir a tua voz com mais clareza, que quando a culpa chegar, eu saiba sentar com ela sem me afogar, que eu saiba perguntar antes de agir, e que eu confie no que eu discerni antes do limite, mais do que o barulho que vem depois. Me dá firmeza, Pai, não dureza. Me dá paz, que não é indiferença. E que acima de tudo, Pai, eu aprenda a cuidar de mim, sem precisar me punir por isso. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, a culpa, ela vai continuar chegando aí, mas agora tu tem um jeito de conversar com ela, sem deixar ela decidir por ti. Amanhã a gente vai conversar sobre algo que é uma das coisas mais desafiadoras que eu vou trazer aqui pra vocês da série. O que acontece quando tu coloca limite e a outra pessoa simplesmente não aceita. Insiste, pressiona e muitas vezes até faz tu te sentir errada. A gente vai falar sobre como ficar em pé quando o chão treme. Porque ele vai tremer. Eu fico muito feliz se tu ouviu até o final desse episódio, que eu te confesso ter sido um dos mais desafiadores de gravar até agora, inclusive quase que do podcast. Que campo desafiador. Mas a gente escolheu isso, né? E eu sei que do tamanho da resistência é também um impacto que vai gerar. Essas consciências podem mudar a vida de pessoas. E é esse o propósito desse podcast, certo? Se tu chegou até aqui, lembra de curtir, comentar e compartilhar. Me diz como essa palavra, como essa consciência tocou aí dentro. E lembra, meu amor, nós não podemos mais fugir das nossas sombras. É só quando nós olhamos, quando nós sentamos diante delas, é que a gente consegue realmente a transformação. Certo? Muito obrigada. Que o teu dia seja lindo. E eu te espero amanhã às 7h07. Fica bem? Beijo!